Minha melhor amiga me deixou plantada como dama de honra uma semana antes do casamento, pelo amigo rico do noivo dela. Então, todas as damas de honra abandonaram o casamento dela, e agora ela me acusa de ser uma rainha do drama. Para dar contexto, Alison, de 26 anos, e eu, também de 26 anos, somos amigas desde a escola secundária e acho que somos amigas há quase 15 anos. Costumávamos estar literalmente grudadas uma na outra e todos que nos conheciam nos chamavam de gêmeas siamesas, porque éramos muito próximas. E assim foi durante a escola secundária. Embora tenhamos ido para diferentes universidades, mantivemos nossa amizade. Na universidade, ela conheceu Derek e depois de namorar por quase 6 anos, finalmente ficaram noivos no início deste ano. Obviamente eu estava muito emocionada por eles porque minha melhor amiga ia se casar, e logo após o noivado, ela me pediu para ser sua dama de honra, e obviamente eu aceitei. Fiz todo o trabalho que uma dama de honra precisa fazer, estive com ela durante esses últimos meses e também as outras damas de honra. Ela tem mais 4 damas de honra, uma é uma colega de trabalho, outra é uma amiga da escola secundária chamada Maria e 2 primas. Nós 3 fazíamos parte do mesmo círculo na escola secundária, mas Alison e eu obviamente éramos mais próximas uma da outra do que dela, mas ainda assim, ela era nossa amiga. Todas nós estávamos realmente animadas para o casamento porque gostávamos muito de Alison, e principalmente eu a amava. Mas 5 dias atrás, ela me disse que precisava falar comigo urgentemente e pessoalmente, então decidi encontrá-la em sua casa. Achei que seria algo relacionado ao casamento, mas não da maneira que esperava. Fui à casa dela depois do trabalho e lá ela me sentou e disse que ia me pedir para deixar de ser a dama de honra. Literalmente senti meu coração despencar. Realmente pensei que ela estava brincando comigo, então para ter certeza, perguntei a ela se estava brincando umas 3 ou 4 vezes. E ela teve que realmente me convencer de que estava genuinamente me pedindo para não ser mais sua dama de honra. Foi muito difícil para mim entender o que estava acontecendo naquele momento porque nada fazia sentido. Ela tinha sido minha melhor amiga por 15 anos, então por que não me queria em seu casamento? Depois de me acalmar um pouco, decidi perguntar a razão pela qual ela estava me pedindo para deixar de ser dama de honra. No início, ela foi bastante relutante e disse que não queria me magoar, por isso não queria me dizer a verdadeira razão, mas eu disse que tinha o direito de saber por quê. Como sua amiga nos últimos 15 anos, não achava justo ela simplesmente me demitir do cargo e nem sequer me dizer a razão. Depois de muita persuasão, ela finalmente me disse por que isso estava acontecendo e disse que um dos amigos de Derek havia aceitado comparecer ao casamento e ela queria fazer desse amigo, vamos chamá-la de Ana, a dama de honra. Ela explicou que esse amigo de Derek era alguém que ele conhecia desde a adolescência, já que iam à mesma escola secundária, e ela era muito rica, ou melhor dizendo, sua família era muito rica e ela era herdeira da enorme empresa farmacêutica de seu pai. Independentemente, ela tinha muito dinheiro sobrando e estava procurando negócios para investir, algo que ela havia mencionado a Derek algumas semanas atrás. Ela estava em Londres nos últimos meses porque a saúde de sua avó não estava muito boa e não tinha certeza se poderia voar para cá para assistir ao casamento, mas recentemente disse que iria comparecer, e eles queriam estar perto dela e estabelecer uma amizade com ela primeiro. Então decidiram fazer dela a dama de honra no casamento e depois apresentariam sua ideia de negócio e tentariam convencê-la a ser uma investidora. Ela explicou que eu ainda era sua amiga mais próxima e mais importante, mas que precisava disso porque ela e Derek estavam falando seriamente em começar um negócio há muito tempo, e se conseguissem que Ana se juntasse, suas vidas estariam resolvidas porque ela sozinha equivaleria a talvez 3 ou 4 investidores e não precisariam falar com mais ninguém. Além disso, a experiência e o conhecimento que sua família trazia também seriam muito valiosos. Isso não era apenas um casamento para ela, mas também se tornou uma oportunidade de negócio, e por isso, para estabelecer uma boa relação com ela, ia fazer dela a dama de honra. Fiquei atonita quando ela me contou tudo isso porque não fazia sentido para mim. Pelo que eu sabia, eles não eram particularmente próximos em nenhum momento, embora fossem amigos. Então seria muito estranho para ela também ser nomeada repentinamente dama de honra em um casamento. Achei que era muito insincero e disse a ela que não achava que ia funcionar. Eu só estava sendo honesta porque não queria que ela fracassasse enquanto tentava bajular Ana. Ela me disse que já havia pedido a Ana e que ela havia aceitado e estava muito animada com tudo isso porque nunca antes havia sido dama de honra. Ela era bastante modesta e não via a insinceridade desse gesto. Então Alison não estava preocupada com o fato de ela descobrir por que exatamente havia feito isso. E disse que mesmo se Ana percebesse que só havia sido dama de honra porque queriam que investisse no negócio deles, não estava muito preocupada porque não achava que Ana se importaria. Depois dessa discussão, percebi que ela já havia falado com Ana e só estava me informando. Então não tinha muito o que fazer além de aceitar o que ela havia me dito. E eu não ia implorar para ser reinstaurada como dama de honra. Isso seria muito baixo, e no final do dia, era a perda dela e não a minha.
Não disse muito a ela, apenas disse que esperava que as coisas dessem certo para ela porque estava realmente chateada e aborrecida, e então me levantei e saí. Ela pôde ver que eu estava realmente chateada, mas nem tentou me parar e eu simplesmente saí e voltei para casa. E uma vez em casa, finalmente chorei até dormir porque estava tão decepcionada com o que havia acontecido. Quando acordei da minha soneca por volta da meia-noite, vi que Alison havia me removido de todos os grupos de mensagens e isso partiu meu coração ainda mais. Mas também notei que Maria havia entrado em contato comigo e perguntou por que eu havia deixado de ser dama de honra. Não entendi do que ela estava falando, então decidi enviar uma mensagem de volta e perguntar do que ela estava falando. Ela disse que depois de me remover do grupo, Alison havia enviado uma mensagem ao grupo dizendo que eu havia decidido deixar de ser dama de honra porque aparentemente estava muito ocupada com o trabalho e não seria possível para mim comprometer meu tempo com o casamento como havia planejado antes. Ela insistiu que não havia ressentimentos entre nós e que tudo estava bem e que eu seria substituída por outra amiga dela, referindo-se a Ana, que ela havia adicionado ao grupo. Depois disso, Maria me disse que todos tinham muitas perguntas, mas como ela era mais próxima de mim, decidiu entrar em contato comigo pessoalmente e perguntar o que estava acontecendo porque parecia muito improvável que eu de repente decidisse que não ia ser parte do casamento e agisse dessa maneira. Parecia fora de caráter para mim, já que estava tão animada para o casamento e talvez tivesse dedicado mais tempo a isso do que qualquer outra pessoa no grupo. Eu estava realmente sobrecarregada, então liguei para ela e desabafei sobre toda a situação. Estava realmente de coração partido e decepcionada naquele momento, então não me importava particularmente com as consequências do que estava fazendo. Antes disso, nunca havia falado mal de Alison pelas costas porque valorizava muito nossa amizade, mas naquele dia eu estava muito chateada. Então contei tudo a Maria e também disse que, embora não odiasse Alison pelo que havia feito, estava muito chateada com ela e ainda mais aborrecida porque havia optado por mentir sobre a situação em vez de ser sincera. Então, havia decidido que não iria mais ao casamento e que ela tinha minha bênção, e eu desejava o melhor, mas não estaria presente porque o que havia acontecido era simplesmente humilhante. Depois de me ouvir, Maria me consolou e disse que tudo ficaria bem. Ela não tomou o lado de Alison e, de fato, expressou que estava tão decepcionada quanto eu. Depois de falar um pouco e me acalmar, já que eu havia começado a chorar novamente, ela desligou e isso foi tudo. No dia seguinte, tirei um dia de folga do trabalho e decidi passar em casa porque realmente me sentia irritada e chateada com tudo. Não pensei que haveria nenhum drama, mas estava errada porque à tarde recebi uma ligação de Alison, mas não estava com humor para falar com ela. Então não atendi e decidi ir à academia para me distrair. A academia que frequento fica a apenas 10 minutos a pé de casa, então deixei meu telefone em casa e fui lá porque não queria falar com ninguém. Depois de aproximadamente 1 hora, quando voltei da academia, finalmente verifiquei meu telefone e percebi que Alison havia me ligado mais 25 vezes depois de eu não responder a primeira ligação e também me deixou muitas mensagens, nenhuma das quais era muito agradável. Todas me acusavam de tentar sabotar seu casamento e de ser uma completa rainha do drama e uma buscadora de atenção. Ela me chamou de chorona e disse que eu não tinha razão para falar com Maria sobre o que havia acontecido, já que a discussão que tivemos estava destinada a ser privada. Por isso ela havia me chamado e falado pessoalmente em vez de despejar tudo no grupo. Ela me disse que tinha que me substituir e fazer isso, já que sempre havia expressado interesse em ter seu próprio negócio e essa era uma grande oportunidade para ela. Ela estava apenas tentando aproveitar ao máximo a situação, mas aparentemente eu estava levando isso para o lado pessoal sem nenhuma razão. Eu não tinha ideia do que havia acontecido e por que ela estava falando comigo dessa maneira, porque mesmo se eu tivesse falado com Maria sobre isso, não era como se isso a tivesse machucado de alguma forma. Também pensei naquele momento, em vez de responder a ela, decidi falar com Maria, porque Alison parecia estar de muito mau humor pelo jeito que havia falado comigo nas mensagens. Não gostei do tom dela e não queria interagir com ela no meu estado mental, então liguei para Maria e ela foi quem me disse o que realmente havia acontecido. Depois da nossa conversa na noite anterior, ela mencionou que todos estavam curiosos sobre o que realmente havia acontecido entre nós e por que eu não era mais a dama de honra. Mas como não podiam falar no grupo por causa de Alison e Ana, ela entrou em contato pessoalmente com todos e contou a verdade. E agora que todos sabiam a verdade, todas as damas de honra, incluindo as primas, decidiram deixar de ser damas de honra porque sentiam que o que havia acontecido comigo não era correto. Todos concordaram que eu havia dedicado muito tempo ao casamento e estive com Alison em cada passo do caminho. Então merecia ser tratada com mais respeito e não podiam simplesmente me informar um dia que eu não era mais a dama de honra e esperar que todos estivessem bem com isso.
Além disso, todas as damas de honra haviam passado muito tempo juntas nos últimos meses, então desenvolveram uma espécie de amizade comigo também. As primas de Alison já me conheciam desde que éramos crianças porque éramos amigas há tanto tempo e eu era convidada para todos os eventos familiares de Alison, então já me conheciam. E Maria também era minha amiga desde o início, e nos últimos meses, consegui me aproximar também de sua colega de trabalho e todas gostavam muito de mim. Então fizeram um grupo separado com Alison e disseram que queriam que me reinstalasse como dama de honra e corrigisse as coisas. Se quisesse, poderia ter 2 damas de honra. Tentaram comunicar a Alison que o que havia feito era bastante insultante para mim e que não era justo de forma alguma. Mas em vez de aceitar isso, ela começou a se defender e disse que estava fazendo isso pelo seu futuro e que eles eram os que precisavam ser um pouco mais compreensivos com a situação dela. Eles até mencionaram um ponto muito válido de que Sienna era tão boa amiga de Derek. Não precisariam bajulá-la insinceramente fazendo-a dama de honra quando sabia que nem eram tão próximos. Ela simplesmente investiria no negócio deles porque tinha fé neles e era uma boa amiga. Mas ela se recusou a levar isso em consideração e disse que isso não era da conta deles, então não precisavam se envolver nisso. Foi aí que as outras damas de honra disseram que se essa era a maneira como ela ia agir com o resto delas, então não tinham interesse em fazer parte do casamento também. E todas se retiraram e também abandonaram o grupo de mensagens. Isso foi o que a irritou e depois ela começou a me ligar e a me culpar por tudo isso em vez de perceber que era o comportamento dela que estava afastando todos. Já se passaram alguns dias desde que isso aconteceu e ainda não a bloqueei em nenhum lugar porque ela costumava ser uma amiga muito próxima para mim. Embora agora as coisas não estejam bem entre nós, ainda não consigo simplesmente cortá-la da minha vida. Mas aparentemente ela tem andado por aí dizendo a todos que eu sou a culpada pela situação em que ela se encontra agora. Ela também enviou muitas mensagens a todas as outras damas de honra que abandonaram o casamento depois daquela conversa que tiveram e tem tentado convencê-las de que o que ela fez não é grande coisa, embora para mim seja um grande problema. Ela tem me enviado mensagens todos os dias tentando me convencer de que o que aconteceu não é algo que eu deva levar tão pessoalmente. Não respondi a nenhuma das mensagens, embora ela tenha se esforçado muito para me dizer que se eu a perdoar, as outras damas de honra também o farão. Então eu preciso ser a primeira a dar o passo. Ela continua mencionando como fomos amigas por 15 anos e não posso simplesmente jogar essa amizade fora por algo tão insignificante e que eu deveria ser quem entende que isso é algo que ela precisa fazer por suas ambições futuras e não é pessoal. Honestamente eu entendo, mas simplesmente a maneira como ela está lidando com as coisas me faz sentir irritada e não posso simplesmente aceitar o fato de que ela escolheu mentir sobre o que aconteceu em vez de ser honesta. Esta não é a Alison que conheço e sinto que ela está indo a níveis insanos para se justificar em vez de simplesmente reconhecer seus erros e se desculpar por eles. Ela está me colocando em uma situação muito difícil e não entendo o que fazer. Atualização 1. Então revisei os comentários e percebi que isso é apenas um drama tão infantil de escola secundária. Não posso acreditar que demorei tanto para chegar a essa conclusão, mas honestamente é isso que é. E não preciso me desculpar com Alison nem me culpar por nada disso porque ela trouxe isso sobre si mesma. Foi incrivelmente difícil, mas com tudo o que aconteceu, decidi que o melhor para mim era bloqueá-la e seguir com minha vida. Sim, fomos amigas durante os últimos 15 anos e nossa amizade significava muito para mim. Ainda significa e se ela se aproximar de mim e se desculpar do fundo do coração com sinceridade e genuinidade. Talvez eu até seja capaz de perdoá-la e tentar me reconectar com ela. Mas agora não estou no estado mental certo para isso. Não consigo me colocar em uma posição receptiva a nada do que ela está dizendo, especialmente como ela está tentando fingir que eu não deveria me importar com nada disso, embora saiba que estou realmente decepcionada com ela. Ela disse tudo no mundo exceto uma simples palavra, desculpa. Se ela tivesse dito isso uma única vez eu teria considerado a posição dela, mas até então não posso evitar. Falei com as outras damas de honra também e disseram que ela tem agido da mesma forma com elas, tentando enviar mensagens e explicar que não está errada aqui. Não consigo entender como é tão difícil para ela simplesmente reconhecer seus erros. Mas de qualquer forma, como disse, é a perda dela e não a nossa. Me sinto realmente mal por ela, já que isso está acontecendo com talvez 3 ou 4 semanas para o casamento, e esse é realmente o momento errado. No entanto, ela não tem ninguém mais para culpar além dela mesma, e pode continuar fingindo que somos os culpados por sabotar seu casamento ou qualquer outra coisa, mas isso não mudará a verdade. Só estou grata por ainda ter pessoas do meu lado. Até agora, Maria era a única pessoa em contato direto comigo, mas alguns dias atrás, até mesmo as outras entraram em contato comigo e disseram que sabiam exatamente quão próxima eu era de Alison, e estavam realmente desapontadas com a forma como ela estava agindo também.
Então, tenho falado com todas elas e genuinamente não tentando ganhar simpatia nem nada, mas é bom ter pessoas com quem falar, especialmente quando você se sente tão traída pela única pessoa em quem pensou que sempre poderia confiar. Não posso falar com meus pais sobre isso exatamente também porque meus pais são muito bons amigos dos pais dela também, e embora isso seja por nossa causa, não quero que se envolvam e criem mais drama. Então estou tentando manter isso para mim e as pessoas que já sabem por enquanto. Embora ela não me tenha estendido a mesma cortesia e tenha contado a nossos outros amigos da escola que eu era quem estava tentando ser uma buscadora de atenção e uma rainha do drama. A maioria deles, no entanto, entrou em contato comigo e me contou sobre isso, já que estavam realmente surpresos que isso estava acontecendo. Eles estavam cientes do contexto, felizmente, então tomaram meu lado aqui. Só dói que ela esteja falando de mim embora eu não esteja fazendo isso com ela, mas tenho todas as razões para fazê-lo. Só me sinto mal porque nossa amizade significa muito para mim e é uma pena que isso esteja acontecendo agora. Atualização 2. Hey, então na minha última atualização mencionei que não havia conseguido falar com meus pais porque não queria que se envolvessem e os arrastassem para o drama em curso. Mas infelizmente Alison não estava pensando na mesma linha e decidiu se queixar aos pais dela. Agora só faltam 2 semanas para o casamento e acho que ela estava desesperada para consertar tudo, então decidiu contar aos pais dela o que estava acontecendo e eles então procederam a ligar para meus pais e falar com eles sobre o que estava acontecendo. Naturalmente, meus pais me ligaram e perguntaram o que estava acontecendo. Então expliquei meu lado das coisas a eles e aparentemente Alison havia contado algo completamente diferente aos pais dela. Ela alegou que aparentemente eu havia oferecido me afastar como dama de honra para que ela pudesse fazer Diana a dama de honra e isso ajudaria a se tornar melhor amiga dela e garantir o investimento. Mas agora, de repente, eu estava me retratando e fingindo que ela me havia forçado a deixar o cargo. Devido a tudo isso, ela não estava mais em bons termos com as outras meninas também e estava assustada de não ter damas de honra ou amigas no casamento. Então por isso havia pedido aos pais dela que falassem com meus pais. Depois de contar meu lado, também disse a eles para não se envolverem porque isso era algo entre Alison com os pais dela por causa disso. Isso aconteceu 2 dias atrás e depois de falar com meus pais, eles prometeram que resolveriam as coisas com os pais dela e deixariam passar. Ontem eles me ligaram novamente e disseram que haviam falado com os pais de Alison e contaram a eles o que aconteceu. Tive a sorte de ter provas, já que tinha capturas de tela que provavam meu lado e eles enviaram essas capturas para os pais dela também. Os pais de Alison já não estavam mais falando com ela e insistiram que ela consertasse as coisas comigo. Eu a bloqueei, então ela não pode me contatar diretamente. Mas enviou uma mensagem a Maria e disse que estava realmente chateada porque eu estava arruinando o casamento dela e que não havia necessidade de envolver nossos pais nisso, já que agora até os pais dela não estavam mais falando com ela. Eu não entendo como eu sou a culpada por isso porque não contei aos meus pais. Ela o fez e saiu pela culatra. Tudo porque ela mentiu sobre o que realmente aconteceu e nem entendo como ela esperava se safar com isso porque sabia que tínhamos provas e foi bastante tolo da parte dela. Esperar que eu não contasse meu lado da história e simplesmente deixasse ela mentir sobre mim e me fizesse parecer a vilã aqui. Estou cansada de ter que assumir a culpa por tudo isso e decidi desbloqueá-la e falar com ela para resolver as coisas de uma vez por todas. Só porque ela vai se casar em 2 semanas não significa que tenha um passe livre para seu terrível comportamento. Atualização 3. Sei que vocês estavam esperando essa atualização há algum tempo. Desculpem, mas meio que esqueci de postar isso na noite passada depois da conversa, então estou postando isso 2 dias depois da chamada telefônica. Liguei para a Alison para confrontá-la e no segundo em que liguei, ela atendeu e imediatamente começou a gritar comigo. Tivemos brigas antes, não é como se sempre tivéssemos tido uma amizade muito tranquila, mas nada dessa magnitude havia acontecido no passado. Ela me disse que eu estava tornando as coisas muito difíceis para ela e que eu estava sendo muito egoísta por não tentar entender que ela estava fazendo tudo isso para garantir seu futuro e o investimento que viria com seu relacionamento com Ana. Eu a ouvi porque não queria discutir com ela e entrar em uma briga de gritos, porque ela sempre foi a mais expressiva e barulhenta de nós duas, então a deixei desabafar, embora já tivesse ouvido tudo 1000 vezes antes. Ela continuava repetindo as mesmas coisas uma e outra vez, então não pensei que algo diferente aconteceria dessa vez. Mas então ela escolheu me dizer que eu era a responsável por nossa amizade ter se tornado algo tão feio agora. Eu não gostei disso, então disse a ela que ela não tinha o direito de me dizer isso, especialmente quando naquele dia na casa dela. Depois que ela me disse que me havia substituído como dama de honra, ela viu que eu estava chateada, mas nem tentou me consolar. Eu disse a ela que se trocássemos de lugar, nunca a trataria da mesma maneira e honestamente, nunca a substituiria da forma como ela me substituiu e depois disso, não esperaria que ela entendesse e deixasse passar.
Ela tentou me interromper e discutir comigo, mas eu disse a ela para calar a boca porque eu tentei evitar esse tipo de confronto nas semanas anteriores ao casamento dela, porque realmente me importava com ela e não queria que ela ficasse chateada por minha causa. Ela deixou muito claro para mim que não sentia o mesmo e agora só se importava consigo mesma. Ela realmente não conseguia ver os sentimentos de ninguém além dos dela, por isso só se importava com Ana e com aquele investimento. Eu disse a ela que até os pais dela estavam contra ela nesse momento, então ela realmente deveria reavaliar o que estava fazendo com a vida dela. Sei que os pais dela a amam muito e embora se recusassem a falar com ela, significava que o que ela estava fazendo estava realmente errado. E depois de todas as mentiras que ela inventou, foi muito difícil para mim vê-la da mesma maneira. Eu disse a ela que tudo o que precisava dela era uma desculpa sincera, mas ela nem conseguiu me dar isso. Depois de 15 anos de amizade, ela provou que isso não significava nada para ela. Eu estava chorando naquele momento porque era uma conversa muito difícil para mim ter com ela e quando disse que ela havia provado que nossa amizade não significava nada para ela, até mesmo ela começou a chorar e confessou que estava realmente estressada porque Derek estava pressionando para fazer tudo isso. Isso me surpreendeu e ela continuou me dizendo que estava realmente magoada com minha declaração, especialmente porque sabia que não era nem minha culpa eu estar dizendo isso porque ela estava agindo dessa maneira há muito tempo. Depois ela se desculpou e disse que não tinha intenção de me machucar, mas foi Derek quem a obrigou a me substituir como dama de honra em primeiro lugar porque pensava que melhoraria as chances deles de obter um investimento de Ana. Foi por isso que ela fez tudo isso e para cobrir o que havia feito, continuou mentindo e mentindo, e isso foi o que levou nossa amizade a se arruinar. Quando soube que ele estava por trás de tudo isso, tentei acalmá-la porque ela estava absolutamente histérica no telefone, e quando não consegui, decidi dirigir até a casa dela e foi aí que finalmente esclarecemos as coisas entre nós. Ela confessou que estava sob muita pressão de Derek, mas não queria falar com ninguém sobre isso porque ia se casar com ele e, embora soubesse que ele estava sendo um pouco estranho com tudo isso, não queria mencionar e tornar isso um grande problema. Ela sabia que diríamos para deixá-lo se ela nos contasse a verdade. Então continuou mentindo e agora estava em um lugar onde Derek controlava todos os aspectos da vida dela e isso aparentemente não era algo novo. Isso estava acontecendo desde o noivado e nenhum de nós tinha ideia porque ela estava escondendo muito bem, mas agora finalmente havia desmoronado mentalmente. Eu fiz o necessário, fiquei com ela até Derek voltar para casa naquele dia e então a obriguei a terminar o noivado. Faltavam apenas alguns dias para o casamento, então essa foi uma decisão bastante difícil de tomar, mas foi a coisa certa a fazer. Enquanto isso, Alison e eu tivemos uma conversa muito longa e ela se desculpou por tudo que havia feito porque havia perdido completamente a cabeça e estava fazendo o melhor para agradar Derek e havia parado de se preocupar com qualquer outra coisa. Então tivemos uma conversa sincera e esclarecemos as coisas e, embora não estejam de volta ao normal, vamos tentar estar lá para ela agora porque sei que ela está lidando com algo muito difícil no momento. Depois que ela terminou com Derek, ele teve uma grande briga com ela e a chamou de muitos nomes e viu um lado dele que nunca havia visto antes, depois do qual ela teve outro colapso. Então acabei passando a noite com ela e depois de 2 dias com ela, finalmente estou de volta em casa. Comuniquei isso com as outras damas de honra também, então todos sabemos que temos que estar lá para ela e agora estamos tentando fazer tudo possível para que ela se sinta melhor. Estou disposta a deixar tudo no passado porque Alison é como uma irmã para mim e, sabendo que ela não estava fazendo isso por vontade própria e estava apenas tentando agradar um parceiro controlador, me faz sentir melhor porque sei que ela não é realmente a pessoa em que se transformou recentemente. Vou estar lá para ela e espero que tudo dê certo no futuro.